E aí qualquer pessoa física ou até mesmo pessoa jurídica pode fazer um livro, pode publicar alguma coisa, é isso, João? Nossos clientes são... O foco da gente é o público acadêmico, na verdade. Ah, é? Trabalhamos muito com pessoas físicas também, Tá. mas nosso foco principal tem sido desenvolver parcerias com academias, tá? Porque a academia ela produz um material que é extremamente interessante, mas é extremamente pouco lido. Certo. Né? Então, a quantidade que a gente pode produzir, que a gente está disposto a produzir, que a gente atende tranquilamente, né, que é uma quantidade pequena, reduzida, de 30, 50 exemplares, até 200, a gente considera interessante, economicamente viável produzir, né? É exatamente a quantidade que atende a esse público específico. Né? É feita uma tese, né? Existe uma pesquisa que diz que a tese da universidade, até chegar a um produto final, ela passa por 3, 4 etapas. Alguém lê e alguém reproduz, não sei o que e tal, até que chega um produto ou um outro livro. Né? E esse primeiro material é muito pouco lido e divulgado. Né? O que não interessa às grandes editoras. E é exatamente o nosso foco, né? Você acredita, você está falando de que a tua empresa ela tem uma linha de produção reduzida para on demand, né? Sim. E que isso acaba facilitando aí, né? Algumas questões sustentáveis, né? A questão do estoque que a gente falou, redução de energia, etc. e tal. Você acredita que o caminho das editoras, das grandes editoras, seja esse no futuro, João? Ou seja, reduzir a sua produção e trabalhar até como uma espécie de on-demand, visando a questão ambiental, a questão econômica? Olha, Ricardo, eu acompanho uma feira que existe na Europa a cada 5 anos, e a principal feira do nosso setor, né? E já há 20 anos atrás, 25 anos atrás, a gente tem levantado essa bola para a gente. Sim. É muito claro nesse segmento, tá, que a gente vai ter cada vez mais tiragens menores. Tá? Muito, muito claro que vai ser isso. Tá? E a entrada dos iPods e iPads e esses readers da vida tá cada vez mais consolidando isso, de que teremos sim muito livro nesses leitores, tá? Mas ainda por um bom período de tempo, e bom período de tempo aí pode ser 50 anos ou pode ser 5, tá? Mas hoje a gente fala com um bom período de tempo, tá? A necessidade do livro papel, tá? E fatalmente, eu acho que a gente vai numa segmentação que nem o mercado americano faz, né? Quando o mercado americano solta um livro, ele solta primeiro em brochura, né? E logo depois ele solta uma tiragem bem menor, bem mais reduzida, de capa dura. Né? Eu acho que de alguma forma a gente vai caminhar para isso. Será lançado o e-book, né? E continuaremos tendo os livros impressos com uma tiragem bem mais reduzida. E é nesse lugar aí que eu vejo o nosso encaixe de empresas similares à minha, né? Da impressão por demanda. Tá? Fatalmente é isso que vai acontecer. O João, tem uma pergunta aqui no chat do Dudo. Ele pergunta assim se o autor paga a impressão do livro. Nós temos 2 processos dentro da nossa editora. Tá? A gente entende que a gente está abrindo as portas para as pessoas. Tá? Onde a gente realmente, a partir de um custo bastante reduzido, né, a gente permite que as pessoas cheguem ao mercado. Tá? E temos também uma outra linha em que a gente está apostando em alguns temas. Acabamos de lançar agora uma coleção chamada Lições Introdutórias, onde a gente tem lá um tema de ética, um tema de empreendedorismo e um tema de contabilidade, né, e outros mais seguirão, tá? Onde esse a gente está acreditando nesse segmento, está lançando um tipo de livro diferenciado. Tá? Mesmo essa coleção, a gente está lançando por demanda, ou seja, imprimimos a quantidade pequena para fazer o lançamento. Tá? Se por exemplo, vamos voltando um pouquinho à questão do editor, né, ou de quem criou, o autor do livro, né?
Vem aqui um Ricardo, por exemplo, e quer lançar um livro de sustentabilidade. Como é que ele faz? Ele procura vocês, apresenta o projeto, vocês analisam e aí sim vocês entram numa negociação, ou apenas o fato dele não ter nenhuma daquelas proibições, restrições morais, culturais e de justiça, vocês já lançam o livro dele? Sim, a gente prepara para ele um projeto de um levantamento de custo e oferece ao Ricardo, tá? E se o Ricardo topar, a gente edita ele imediatamente. Entendi. Tá? É rápido, João? Quanto tempo demora esse processo? Olha, o processo demora normalmente para a gente fazer em torno de 100 livros. Eu levo alguma coisa em 10 dias úteis. 2 semanas eu estou com uma tiragem de 100 livros. Tá? Desde que o arquivo esteja todo pronto. Tá? Na verdade, a gente recebe o arquivo do cliente, prepara uma prova para que o cliente aprove, né? Dê o ok final, e aí então a gente imprime. Nesses 10 dias, a parte que mais demora é quando a gente entrega para o cliente demora a devolver para a gente para dar o ok. Aí demora um pouco mais, né? Pois é, aí que demora um pouco mais. Mas normalmente em 10 dias a gente coloca 100 livros na rua, sem o menor problema. Legal. Você falou sobre os tablets, né? Falou sobre iPod, iPad, e todos os que existem por aí hoje em dia, que a gente não consegue nem acompanhar a tecnologia recorrente aí do mercado, né? Você fala que a editora, com a tua estrutura on demand, ela converge com essas tecnologias, né? Eu vou insistir um pouquinho mais nessa questão. Você acredita que esse tipo de tecnologia ela põe em risco o segmento gráfico, o segmento de editora? Eu acho o seguinte, Ricardo, tradicionalmente o que acontece é que quando uma tecnologia vem, ela empurra o profissional para um outro segmento. Tá? Eu vou falar, eu falo mais confortavelmente da minha área, que é onde eu milito já há 30 anos, então eu entendo. Tá? Por exemplo, o tipógrafo, né, aquele tipógrafo maluco que ficava lá catando letrinhas antigamente, né? Ele converteu-se num digitador. Tá? E a mesma coisa, eu acho que o editor, ele hoje na editora, ele está muito mais preocupado em vender livros, né, vender papel impresso, do que propriamente em levar conhecimento e outras coisas mais, tá? Estou generalizando por baixo, por favor, tá? Mas é uma generalização que eu estou fazendo. Tá? O editor, a preocupação do editor hoje é sobreviver vendendo mais papel, tá? Eu acho que com esses leitores eletrônicos, o que irá acontecer é que o editor ele vai poder se dedicar à edição do livro. O que é a edição do livro? É você receber o autor, que às vezes o autor do livro, ele acha que o material está pronto, mas o material não está costurado. Quer dizer, o texto é muito interessante, mas ele não faz sentido. Então você tem que ter alguém que saiba fazer sentido a um texto. Tá? Eu não vou mexer no estilo, eu não vou alterar nada do que ele falou. Eu vou simplesmente fazer com que aquilo dê sentido. Tá? E outras coisas mais, que é o papel do editor, entendeu? Encontrar um nicho de mercado, onde aquele texto pode ser inserido, como que aquele texto pode ter mais valor. Eu tenho a impressão que com o advento desses leitores, né, o editor ele vai poder finalmente editar livros. Fala-se muito do autor, editor, distribuidor, né, que a internet hoje, né, e esses leitores todos, né, você bota o seu texto, você coloca a venda num site qualquer, e esse site já faz todo o processo de recebimento para você, e você só entrega o livro, tá? Só que isso sempre teve, né? Até antes do computador, tinha autores que faziam isso, o livro de autor, né? Editora do autor, que funcionava assim. Então, eu tenho a impressão que o editor, ele vai encontrar ele vai poder fazer o que tem que fazer, que é simplesmente editar o livro, tratar o livro, tratar o texto. Né? Há um caminho. Essas tecnologias e as editoras, elas vão, em algum momento, elas vão convergir e vão arranjar o seu espaço, cada um arranja o seu espaço, é isso? Com certeza. E eu diria também o seguinte, num futuro bem próximo, a gente vai continuar tendo livros que vendem 1 milhão de papel, entendeu? Você vai ter que continuar tendo gráficas de
porte grande para fazerem 1 milhão de exemplares. Né? Você trocaria o seu livro de cabeceira, de cama, Ricardo, por um My Table? Eu não trocaria. É boa pergunta, não parei para pensar nisso. Eu não trocaria. Existe todo um romantismo, né, João? De você ter um livro, não de você João? Tem todo um ritual, folhear né? o livro, não é isso? Eu acho que isso é bastante romantismo mesmo. Na hora em que você tiver que optar por pagar R$ 9,90 por um arquivo ou 250 por um livro de papel, você vai optar por 9,90. Com certeza, é isso. Já mudei de ideia, já vou pro tablet. Pois é, exatamente. E uma coisa que eu acho importante também, eu acho isso assim, que às vezes a gente não se dá conta, né? Nós não nos damos conta que algumas coisas que são muito importantes lá fora não são pra gente, né? Por exemplo, numa cidade como Nova York, que você não tem espaço, e o livro é uma coisa que ocupa espaço, né? Eu tenho vários amigos que têm apartamentos, né, para guardar sua biblioteca. Entendi. Daqui a pouco vai ficar impossível, né? Vai ficar impossível. Então o leitor digital, ele também tem isso, né? O reader, né? Ele vai permitir que você tenha a mesma quantidade de livros na nuvem. É verdade. Um profissional de direito, por exemplo, né, João? Mesmo. Às vezes tem uma demanda muito grande também, né? É isso aí. A minha visão hoje, e essa assim é hoje, e amanhã literalmente pode mudar totalmente, tá? A minha visão hoje é o seguinte: na área acadêmica não tem porquê você imprimir em papel. Não tem porquê na área acadêmica, tá? Sim, nada justifica você ter que levar 500 livros para você consultar no fim de semana na cidade serrana, tá? Agora, eu também, por outro lado, eu não tenho a menor vontade de levar meus 8.000 volumes de Machado de Assis e Eça de Queiroz e Castro Alves para ler em Teresópolis no fim de semana. Então nem 80, né? Tá certo. João, se alguém quiser contatá-lo até para ter mais informações sobre esse processo, até mesmo algum projeto, alguma coisa, como é que faz? Bom, vamos lá. Eu tenho o meu site, né, nosso site da editora, é o podeditora.com.br. Ok. Lembrando que o pod é o Print on Demand, né? Ok. POD, né? Pod. Temos um blog, o http://blog.podeditora.com.br. E tem o meu e-mail, que eu tenho o maior prazer, que é o atendimento@podeditora.com.br. Muito bem, então... Tem o maior prazer em responder e conversar, e no blog tem várias histórias e bastante assunto para as pessoas entenderem. Bem. Ok. João, agradeço muito a sua participação aqui no programa Sustentável S.A., mostrando um pouquinho sobre a tendência das editoras por demanda, né? Muito bacana o trabalho, viu, João? Parabéns pelo trabalho, parabéns por essa visão, principalmente você saindo de uma área gráfica de grande volume, né? E pegando um nicho particular, especial, e com certeza você ajudando a divulgar grandes nomes que estavam meio escondidos aí pelo país afora, não é isso? Reduzindo o corte de árvores por aí também, com certeza, reduzindo né, o corte João? de árvores, energia e etc, né? Olha, agradeço muito a oportunidade, Ricardo e Viviane, muito obrigado. Só para terminar, eu digo o seguinte, eu gostaria de lembrar, uma coisa que vocês falaram aí, que eu tenho um autor que já vendeu quase 3 mil livros por demanda. Que legal. Mesmo. Que legal, tá vendo? É ótimo. Muito bom. Parabéns aí pelo teu trabalho, João. Muito obrigado. Obrigado, Obrigada, viu? Obrigado.